O filme brasileiro O Agente Secreto, premiado bastante, bem premiado lá fora, virou alvo de críticas pesadas de uma revista internacional e levantou uma discussão importante: a expectativa do público versus a proposta do diretor e também, muitas vezes, as análises empolgadas dos críticos de cinema. Para analisar essa polêmica, se é que existe polêmica na visão do nosso entrevistado, a gente ouve o crítico de cinema Humberto Silva. Tem polêmica aí, Humberto? Uma alegria tê-lo aqui no Link TMC. Você acha que houve um exagero, de repente, por parte dos críticos internacionais? Ou o exagero é da revista inglesa? Bom estar de novo com você, Humberto. Agradeço. Boa tarde, Humberto. Vocês novamente aqui. Boa tarde a todos e todas. Bom, claro que a imprensa, de certa maneira, acaba inflando muitas coisas. E o cinema, não é? E no caso, especificamente agora, o filme do Kleber Mendonça, O Agente Secreto. Então, muitos assuntos que gravitam em torno do filme, esses assuntos acabam tendo uma dimensão muito forte. E agora, eu acompanhei essa discussão a respeito do título, né, o fato de que esse título ele não seria apropriado, ou que, de algum modo, ele não reflete aquilo que o filme acaba mostrando, que ele seria enganoso. Então, essa publicação, não é, em que outros filmes também são elencados, e esses filmes, não é, são então tomados como sendo filmes cujo título ele não diz respeito àquilo que o filme efetivamente mostra. Bom, isso acabou sendo recebido aqui no Brasil, não é? Na própria Abracine, a Associação Brasileira de Críticos de Cinema, houve um debate, não é? Um embate entre alguns críticos a esse respeito, inclusive com relação à inapropriedade do tipo de discussão que se trava. No caso específico de O Agente Secreto, eu entendo o seguinte, que o título do filme, para uma determinada expectativa, não é? Que se pudesse ter em relação, eu estou falando do circuito comercial tal, de cinema, uma certa expectativa em relação ao que traria, o que o filme, não é, trataria ao ter como tema, ou pelo menos ter como título, o Agente Secreto. Isso pode ser enganador, sim, mas eu acho que foi proposital do Kleber, né? Não, tenho certeza, foi proposital dele. E, na verdade, o título do filme, assim como o filme, de um modo geral, ele procura mostrar, em grande parte, né, como o sentido de certas palavras, não é? E Agente Secreto acaba entrando aí, quando a gente passa, sei lá, ao passarmos pouco mais de 40 anos da época da ditadura, essas palavras elas acabam se diluindo. E o Agente Secreto, em especial, ele é muito mais uma sátira, não é? É muito mais uma espécie de carnavalização do que foi a ditadura militar no Brasil, e por isso o uso desse título, do que propriamente ele, né, o Kleber procuraria com isso fazer um filme de aventura, de ação, no estilo 007, Humberto. não é? Oi. Humberto, você, assim, para a gente que está terminando aqui o nosso jornal, eu só queria te perguntar, assim, para bem na lata, como crítico, o filme é um bom filme? Ele é bom ou é só é um ótimo filme na sua avaliação? Ele é um ótimo filme e se beneficia também, em grande parte, do fato de que o Kleber é um excelente marqueteiro, para usar um termo clichê, talvez que ele não gostaria de ouvir, entenderia isso como ofensa, mas ele sabe muito bem como divulgar o filme. Agora, estrito sensu, o filme... Só para concluir meu raciocínio, ele é um ótimo filme do ponto de vista de um crítico. Você gostou de ver, te deu prazer ver o filme, ou você, como crítico, analisa que ele é bom? Como crítico, eu tive prazer ao assistir O Agente Secreto, acho que é um dos grandes filmes do cinema brasileiro, né, dos últimos 20 ou 30 anos, e também, claro que se fosse o caso fazermos uma análise mais centrada no filme, o filme trata de questões, e principalmente do ponto de vista cinematográfico, né, que não são tão comuns no cinema brasileiro. Quer dizer, é um filme que se destaca da maioria das realizações do cinema brasileiro nos últimos 30 anos, isso com certeza.
Muito bem. Muito bom, obrigada, professor. 2-2. Nada como ter alguém para discordar da gente, né, Tomás? Pois é, pois é. Apareceu alguém para discordar de nós dois. Não, ainda bem que apareceu mais alguém. Também tem uma... Só para completar, também tem uma coisa, o que eu acho importante como crítico, essa é uma questão que às vezes me é colocada, é como o filme impacta cada um de nós. Claro. Então, eu entendo que a crítica ela é importante à medida que ela pode oferecer ao espectador possibilidades de entender o filme de uma maneira diferente daquela que ele não entenderia se ele não visse o filme, mas eu acho importantíssimo reservar ao espectador, não é? Ao espectador comum, vamos assim dizer, que não tem esse ofício de falar criticamente de um filme, que esse espectador ele tem a sua própria sensibilidade, e aí gostar ou não gostar passa a ser importante. Por quê? Porque é como nós recebemos o filme. E um filme com o impacto, com a ressonância de O Agente Secreto, ele vai gerar nas pessoas sentimentos mais diversos possíveis. Por exemplo, só para concluir, confundir a ininteligibilidade do filme, quer dizer, não entender muito bem a narrativa, com gostar ou não gostar. Ai, muito bom. 2-2 aqui neste link TMC para fechar com chave de ouro a edição de hoje. Falta tempo, senão nós íamos rolar aqui no chão aqui com esse filme. Amanhã a gente volta ao assunto, Alvarez. Obrigada, professor. Humberto. Um abraço. Obrigado, Humberto. Valeu. Ai, meu Deus. Um abraço a todos. Um abraço. Valeu.